Muito legal. E teve um caso que me... A gente viu muitos casos, né? Quando a gente estudou, você deve ter visto muito mais do que eu. Mas teve um caso que me chamou muita atenção, que foi um caso do Tony Robbins tratar um gago de muitos anos. E a gente estudou sobre gagueira e é um dos sintomas mais fáceis de serem resolvidos, né? Poucas pessoas sabem disso. Quais são os principais sintomas que você pega e você fala assim, meu, isso é fácil de resolver com a hipnose? Eu acho que os mais fáceis... Eu falo assim, tem gente que pergunta, Érica, tem sintoma difícil? Não, sintoma difícil não. Tem pessoas difíceis. Tá. O que pode dificultar é a própria pessoa, mas sintoma não vejo nenhuma dificuldade. Mas assim, os mais fáceis justamente é fobia, gagueira, também bem tranquilo, eu acho, né? E sintomas mais acentuados, por exemplo, quando tem muita... É uma coisa muito aguda, por exemplo, síndrome do pânico. É uma coisa que ela consegue trazer emoção aqui, sabe? Porque ela tá vivendo Isso. aquilo. Agora, por exemplo, sabe o que é meio... tratar? Procrastinação. Porque é aquela coisa meio assim... Até a pessoa não ficar realmente muito incomodada por ela estar daquele jeito... É difícil. É difícil. Entendi. No caso, por exemplo, da gagueira, tem pessoas que ficam anos, igual esse rapaz ficou, acho que mais de 15 anos, atrapalhou coitado, a vida inteira dele. Ele falou assim, eu não conseguia um emprego, porque eu ia na entrevista de emprego e eu chegava lá e não conseguia falar. Não, e sofre um bullying... A pessoa olhava pra mim e falava, poxa, qual trabalho hoje que você não precisa se comunicar? Pois é. Mesmo que você trabalhe com... Mesmo que você seja um programador que fica o tempo inteiro na frente do computador, você precisa se comunicar. Com alguém você vai ter que falar, né? Então ele não conseguia emprego, você já afetou a vida dele brutalmente. Você já pegou casos tipo esse, assim, e resolve imediato, igual esse caso? Eu falo que o que Robbins define a rapidez do resultado é a entrega da pessoa. Tá. Se ela entregar mesmo, se ela trouxer emoção e fizer o que tem que ser feito, muito provavelmente vai ser bem rápido o resultado. A pessoa sai falando, Sai. na hora. Sim, sai. E o negócio da gagueira é interessante, né? Porque a gente vê mais homens gagos, né? Você não vê mulher gaga, né? Pelo menos eu nunca vi. Você já viu mulher gaga? Uma boa pergunta. Agora que você fez, eu tô pensando aqui. Eu não me recordo de nenhuma mulher Normalmente gaga, é é homem, verdade. né? É verdade. Porque homem que normalmente escuta, homem não chora, engole o choro. Esses são causas, né? Acho que tem duas principais causas, né? A gagueira. Que a gente... Acho que pela experiência dos hipnólogos. Uma era, que eu me recordo, era essa. Quando a mãe fala pro filho, engole o choro. E tem alguma outra que eu também não me recordo qual era. Ou você falar quando, por exemplo... Fala o que você fez, moleque. Fala logo. Fala mais rápido. Sabe, alguma coisa... É sempre relacionado a essa coisa da fala. E meio que dá uma trava aqui, a emoção tá muito alta. Sim, exatamente. Ou seja, pai e mãe, quase sempre... Quase sempre? É sempre. Sempre, né? É sempre. Quando eu fiz o processo Hoffman, que é um curso de autoconhecimento, ele é assim... Eu tenho muita vontade de fazer esse curso, sabia? Você ia amar. É demais. Eu sempre indico. Todo mundo que... Poucas pessoas fizeram, pra falar a verdade, porque eu já indiquei pra muitas pessoas. Mas as pessoas que fizeram porque eu indiquei, me mandam mensagem. Eu quero fazer. E quando elas me mandam mensagem, elas falam assim, realmente, é tudo que você falou, obrigado. E lá o que a gente faz é estudar pai e mãe. E pai e mãe, quando eu tô falando aqui, gente, não é pai e mãe biológico, é quem te criou. Pai é quem cria, pai, né? Então o biológico é um detalhe. Então lá a gente estuda quem que vivia na sua casa, quem que te criou, principalmente na primeira infância. É pai e mãe? Ah, não, tinha minha avó. Ah, tinha minha tia. Essas pessoas também fazem parte disso. Então a gente estuda por quê? A gente aprende muito por repetição, né? Quando a gente é pequeno. Então você se aprofunda nisso. Foi nesse momento que eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu fazia até hoje... devo ter feito o processo Hoffman, sei lá, 5 anos atrás. Já fiz o Master. Ia fazer o doutorado agora, mas por causa da pandemia não saiu. Eu comecei a perceber que eu tinha tomado muitas decisões importantíssimas da minha vida baseado no que eu aprendi com meu pai e mãe. E não era porque eu queria. Era porque eu sentia alguma coisa que eu tinha que fazer daquele jeito. A própria Renata, ela conta muito disso, né? Ela viveu numa família que tem uma empresa familiar. E ela falou, poxa, o que eu vou estudar? Primeira decisão, vou estudar o curso que vai ajudar a empresa da minha família. Né? Agora, avancei dentro da empresa. Agora você precisa entender sobre financeiro. Ela foi e fez o curso financeiro. Ou seja,
Ela viveu boa parte da vida dela fazendo as coisas que ela não queria fazer. Porque ela foi muito influenciada. E, obviamente, que isso, uma vez ou outra, vai gerar um trauminha aqui e outro ali, né? Cara, sempre. Tanto que, assim, quando eu faço live falando sobre pai e mãe, tem pai e mãe que já se dói, né? Fala assim, eu faço de tudo pra não traumatizar meu filho. Eu falei, pode esquecer. Não existe. Não existe. Porque você fala trauma, a pessoa fala, trauma. Mas trauma é qualquer coisa que te impacta emocionalmente. Ponto, acabou, né? E assim, 100% das vezes aparece pai e mãe nas sessões. Tanto que hoje eu falo, cara, você quer resolver a tua vida? Resolve com pai e mãe. O resto é resto. Resolve pai e mãe. Porque sempre aparece, cara, sempre. Realmente. Eu tava lembrando aqui de um caso, de uma situação que um pai estava se barbeando. E naquele momento, atrasado, ou precisando ir para uma reunião, não lembro exatamente a situação, mas era alguma coisa assim. Ele estava se barbeando e a criança veio naqueles momentos que ela teve o momento que ela descobriu alguma coisa muito incrível, que ela estava muito feliz de contar para o pai e para a mãe. Só que a mãe não estava por perto, o pai estava e ele foi lá e o pai estava se barbeando com a cabeça em outro lugar. E ele meio que ignorou a criança. Ou seja, ele não teve a menor intenção, ele não brigou, ele não falou mal, ele só desdenhou, falou, legal, filho, blá. Isso foi suficiente porque há um trauma enorme na criança. E o que você aprende no processo Hoffman é, pais e mães, vocês vão errar. Não existe a menor dúvida, 100% de 100%. Garantia de que vocês vão errar. Não tem como acertar, porque é numa situação dessa que é uma vírgula, foi 3 segundos que aconteceu isso, foi responsável por traumatizar a criança. Não teve intenção ali, não teve emoção, mas para a criança era importante, era um momento importante. Sim. Né? Ela precisava de atenção ali, não aconteceu. E isso, o que eu acho mais louco da hipnose é que isso aconteceu quando essa criança devia ter 5 a 7 anos, e ela vai viver a vida, e ela só vai descobrir esse trauma, se descobrir, quando ela estiver muito mais velha, né? E quantas outras coisas aconteceram no meio do caminho? E esses outros traumas que aparecem, como é que é a relação desse primeiro trauma versus esse monte de que vai acontecendo no resto da vida, né? É aquele exemplo que a gente usa do copo, né? Sei lá, a gente tem uma garrafa aqui, enfim. Que a gente fala assim, que o sintoma, você só tem percepção do sintoma quando tem a última gota que cai aqui. A última gota, que a gente chama de ECF, né? O efeito causador final, que é o quê? É o que fez você ter o sintoma. Então tem muita gente que fala assim, Érica, minha depressão começou depois da morte do meu avô. É sempre ECF. Sempre CF. Por isso que eu falo, não acredita na mente consciente, porque a mente consciente mente. A síndrome do pânico começou, foi por causa da batida de carro. Não foi, ela foi só a gotinha d'água. E aí, o ECI, que a gente fala que é a causa, né, o efeito causador inicial, é a primeira gotinha. É a primeira vez que você teve contato com essa emoção. Então, aquele cara que estourou no trânsito, não é a primeira vez que você sente isso. Vai para a primeira vez na sua vida que você sentiu isso. E aí, ele traz aquelas cenas assim, eu tava brincando com meu carrinho, meu irmão mais novo chegou e tomou de mim. Eu fui lá atrás dele pra pegar de volta e meu pai falou, não, dá pro teu irmão porque ele é mais novo, você tem que dar pra ele porque você é o irmão mais velho. E aí eu fiquei... E aí, quando ele sente que alguém tá fazendo uma coisa que ele não gosta, ele vai lá e aquela raiva vem de novo. Então esse é o ECI. O que é tudo isso daqui da garrafa? A gente chama de ECS, né? Que são o mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, por exemplo, assim, meu irmãozinho mais novo nasceu. O que você sentiu? Abandonado e rejeitado porque eu perdi meu lugar. Isso eu sei, porque pra quem tá só escutando, ela tá apontando aqui pra garrafa no comecinho da garrafa. Ou seja, o primeiro evento, né? A primeira gotinha no copo. Tá, beleza, ficou ali. Aí ele vai pra escola e ele é aquele menino que ninguém escolhe ele pra fazer trabalho junto, ele é o que sobra. Aí ele fala, putz, de novo, abandono e rejeição? Mais uma gotinha. Vai enchendo a garrafa. Vai enchendo. Aí ele conhece uma menininha, começa a gostar dela. Aí não sei o que, ele acha que ela tá gostando dele também. De repente ele vê ela com um amigo. Abandono e rejeição de novo. Aí ele vai pro emprego e o chefe fala assim, olha, a gente tá desligando o pessoal, infelizmente você é uma das pessoas. E isso pode ser a gota d'água pra ele começar a ter algum sintoma. Então é assim que acontece esse processo de repetição. E aí na hora que transborda, normalmente é algo tão ruim que a pessoa acha que quando transbordou foi o causador. E na verdade não foi, foram anos de acúmulo. Exato. Né? Por isso que eu falo assim, pra gente, depois que eu entendi isso, eu fiquei com muito mais compreensão, né, com relação às outras pessoas, porque já não aconteceu com você de ver uma pessoa reagir de um jeito que pra você olha e fala, nossa, é demais. Pra que tudo isso, né?
Mas pra ela, pode ter sido a gota d'água, né? É verdade. Eu me recordo de um amigo que ele ia morar fora do país e ele falou, poxa, eu tô preocupadíssimo porque eu preciso viajar e eu tenho fobia de avião. Aí eu falei, hipnose, meu amigo, hipnose. Ele, pô, legal, vou lá fazer. Inclusive, eu até já sei por que eu tenho esse trauma. Eu tenho esse trauma por causa disso, disso e disso. E não tinha nada a ver com... Ele falou qualquer coisa. Ele falou, pô, eu lembro que eu uma vez fiquei preso não sei aonde, isso me deu a fobia. Eu falei, olha, fulano, não vou falar o nome dele aqui, fulano, eu sei que você acredita que é isso, mas vai lá, passa pelo processo e depois você me diz se é verdade mesmo. Aí ele fez, passou, gostou, conseguiu viajar, mora fora até hoje. Aí eu perguntei pra ele, fulano, e aí? Qual que era o efeito inicial? Qual que era o causador? A causa. Aí ele falou, pai e mãe. Ah. Na lata. Ou seja, tudo que a gente tá falando aqui tem de fato relação com isso, né? Uma coisa que eu queria que você contasse é o que dá pra tratar com hipnose? Hoje, assim, saúde mental acho que é um dos temas mais falados, é um dos problemas mais latentes. Durante a pandemia, Nossa, ele agravou sim. brutalmente. Provavelmente muitas das pessoas que estão escutando ou assistindo a gente podem estar passando por situações difíceis. Sim. Que tipo de situação a gente consegue tratar com hipnose? Inclusive, a pandemia foi um ECF para muita gente. A pandemia foi a gota d'água para muita gente, né? Inclusive, tem gente que fala, eu tô assim por causa da pandemia. Não, a pandemia ela só aumentou o que você já tinha, mas você já tinha. Então, o que dá para tratar? Eu falo que, cara, é bem aquilo que você falou. Se você não nasceu com isso, muito provavelmente é uma estratégia da tua mente para te proteger. Então, a gente já tem essa visão. E qualquer coisa que não seja do âmbito cognitivo. Então, por exemplo, assim, a pessoa tem, sei lá, ela tem alguma síndrome, é cognitiva, aí a gente já não consegue ajudar muito, né? Tá. Autismo. Tem níveis de autismo, né? Se for um autismo leve, dá para ajudar essa pessoa. Agora, se for muito comprometido, a hipnoterapia já não consegue muito. A separação, o espectro autista é enorme, né? A pessoa precisa conseguir responder a comandos, né? Esse é um dos filtros importantes para quem é autista e se pode passar ou não por hipnose, né? E também se já tá muito comprometido, por exemplo, ela teve um derrame, não tem como voltar. Porque daí já é um abalo físico, fisiológico. Exatamente. Mas todo o resto, Marcelo, eu falo que, olha, depois de tudo que eu já vi na vida de hipnoterapia, eu falo, cara, só não resolve a morte. Porque... Inclusive diabetes? Diabetes já atendi muito diabético. O que eu acho interessante, assim, eu trabalho primariamente com diabéticos, hipertensos, colesterol alto. A gente entende a medicina, né? O Dr. Carlos, que foi nosso professor, ele conta muito isso, né? Que ele se frustrou com a medicina porque boa parte da medicina trata sintomas e não a causa raiz. E ele se apaixonou pela nova medicina germânica, assim que fala, pela hipnoterapia, porque ele começou a ver que ali você entende a causa raiz das questões, né? Sim. É fato isso, né? Sim, e é muito... eu acho assim, é que pra mim ficou tão normal, sabe? A pessoa vem com aquele monte de sintoma e fala assim, Érica, isso aqui, olha, o que eu queria mesmo resolver era isso aqui eu sei que não tem jeito. Tipo, diabetes ou tireoide, alguma coisa assim. Eu não falo nada, eu falei, porque eu também não posso garantir nada, né? Mas eu fico muito assim... Cara, você tem noção que você carregou esse negócio por 20 anos e você tá vendo a possibilidade de não ter mais? Isso é muito louco, sabe? Mesmo a pessoa, assim, a gente tem uma relação muito grande da diabetes com a obesidade. Então, na hora que a pessoa já tá com uma circunferência abdominal X, com um percentual de massa corporal Y, a probabilidade dela ter diabetes é gigantesca. Ou seja, ela tá... O espelho deveria funcionar como um feedback, né? Mas tem muitas pessoas que têm muita dificuldade por isso, né? Poxa, tô engordando, tem gente que não consegue mesmo. Então, mesmo nessas situações que a obesidade influenciou a diabetes, mesmo assim você já teve casos que você consegue reverter o diabetes. Sim. E a pessoa começa a funcionar normalmente. Sim, até porque, você fala, né? Você falou da pessoa que é obesa, provavelmente ela vai ter diabetes, provavelmente vai ter problema de coração e entre outras coisas, porque um sintoma puxa o outro. É verdade. Lembra aquilo que eu falei assim, a mente, ela precisa do sintoma para te proteger. Se ela lança a mão de um sintoma, normalmente começa emocionalmente. Aí você não presta atenção, ela fala, bom, beleza, esse cara não prestou atenção nessa ansiedade. O que eu posso fazer para ele prestar atenção nesse negócio? Pânico? Vamos pra pânico, né? Tá, aí você vai lá e toma um remédio pra pânico.
Tá, não tem mais essa estratégia. Quem sabe enxaqueca? Enxaqueca. Aí você vai lá e toma um remédio. Por isso que as pessoas vão colecionando o sintoma. E, por exemplo, essa questão da obesidade mesmo. Mais de 80% das cirurgias bariátricas que as pessoas realizam, volta. Sim, meu pai. Ele fez? Meu pai e minha mãe fizeram cirurgia bariátrica. Minha mãe, ela conseguiu entender que aquilo ali era um mecanismo para ela voltar a ter bons hábitos. O meu pai não conseguiu, porque ele continuou com os velhos hábitos, continuou comendo... Ele adora queijo, queijo é ultracalórico e ele não conseguia. Ele só foi conseguir... Pô, Gabriel, o Muralha não para de roncar aí, pô, nosso... Pô, Muralha, Muralha é o nosso cachorrinho. Muralha, para de roncar, tá atrapalhando. Então, eu tava contando do meu pai fez a cirurgia bariátrica e não conseguiu. Ele só foi conseguir agora, através dos hábitos, ele incorporou os hábitos. Sabe quando ele... É o que você falou, assim, ele deu chega. Ele falou, chega. Vivi a vida inteira assim, agora eu não quero mais. Meu pai tá começando a ficar magrinho, tá quase no meu peso. Legal. Meu pai já pesou quase 150 quilos, então foi bem obeso. Uhum. Teve muitos problemas, até menos do que eu acho que deveria ter pelo peso que ele atingiu. Mas interessante saber que a hipnose resolve, inclusive, esses casos assim. E eu gosto de tratar esses casos de obesidade porque é visível. Quando a pessoa, sabe, a pessoa chega assim, você fala, nossa, a pessoa, olha, perdi 8 quilos, perdi 7 quilos. E normalmente a causa da obesidade, das pessoas que têm sobrepeso, é proteção. Proteção. É proteção. Porque, por exemplo, você não vê animal obeso na natureza, né? Que eu falei, isso não Sim, existe. E você percebeu que os animais que são grandes, eles não têm a estratégia da velocidade, por exemplo? Elefante, hipopótamo, eles não têm garra. Eles precisam de uma outra estratégia, que é o peso, para se proteger. Uhum. Então, o que acontece? É mais fácil você chutar um gato ou você chutar um elefante? Um gato. Um gato. Por que você precisa ser elefante? Normalmente é proteção, né? E eu já atendi alguns casos, não estou dizendo que o abuso causa isso, mas muitos casos de pessoas com sobrepeso que eu atendi, principalmente mulheres, tinham alguma relação de abuso para se proteger. E as pessoas sabiam disso, nesse caso, por exemplo? As pessoas sabiam disso? Não. Ou é uma surpresa? Na hora que ela saiu da terapia, putz, você sai totalmente consciente de tudo que você viveu, Sim. né? É uma surpresa, a maioria das vezes? Tanto que durante a sessão eu vou falando assim pra pessoa, faz sentido pra você que o teu corpo tá, por causa disso aqui? A pessoa, nossa, faz muito, sabe? E eu vejo que tá batendo com o que eu tô dizendo, ela se emociona. Teve um caso que eu atendi que foi clássico disso. Ela começou a ganhar peso pra se defender dos homens. Porque ela passou uma vida sendo assediada e ela entendeu que isso fazia mal. E qual que é a estratégia? Como é que eu paro dos Como homens é que me eu paro acessarem? de fazer isso? Foi a estratégia dela, cada um tem uma, né? E aí ela falou, nossa, eu nunca ia ter pensado nisso. Nunca.